Olá pessoal, vamos começar o nosso estudo sobre tabela periódica. A primeira tabela periódica foi por volta de 1808 por John Dalton, quando ele justamente tentou organizar em ordem crescente de massa atômica os elementos químicos conhecidos na época, que eram em torno de 36 elementos químicos. Muitos símbolos vinham da alquimia, outros o próprio Dalton reinventou. E muitas das massas atômicas estavam longe dos valores atuais. Depois disso, em 1817, veio o cientista alemão Doberein, que agrupou alguns elementos em tríades, que eram grupos de 3 elementos com propriedades semelhantes. E a massa do elemento central teria um valor aproximado à média dos elementos dos extremos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a tríade lítio, sódio e potássio, que eles reagiam com o cloro e com o hidróxido na proporção de 1:1. Aqui eu teria outra tríade, o cálcio, o estrôncio e o bário, que reagiriam com o cloro na proporção de 1:2, 1:2 e 1:2. E aqui outra tríade, o enxofre, o selênio e o telúrio. E aí a gente vê aqui abaixo que, por exemplo, a massa do sódio, ela é equivalente à soma das massas do lítio e do potássio dividido por 2. Mesma coisa para o estrôncio e para o bromo. Em 1862, veio o cientista francês Jean Courtois, que imaginou o agrupamento dos elementos químicos sobre um parafuso, na ordem de suas massas atômicas. Desse modo, ao passar por uma certa vertical, encontraremos elementos com propriedades semelhantes. Essa arrumação foi denominada de parafuso telúrico referente à Terra. Então, quando a gente passa uma vertical aqui, a gente encontra justamente algumas semelhanças, como a ditada, por Doberein anos atrás. Em 1864 veio o cientista inglês Newlands, que colocou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica e verificou que as propriedades se repetiam a cada 8 elementos, excluindo-se o hidrogênio, assim como as notas musicais das escalas. E aí ele lançou mão da lei das oitavas de Newlands. Em 1869 veio Meyer e Mendeleev, que colocaram os elementos químicos conhecidos, na época eram cerca de 60 elementos químicos, em 12 linhas horizontais em ordem crescente de massas atômicas e tomando cuidado de colocar na mesma vertical os elementos de propriedades químicas semelhantes. E aí vem então justamente, a gente observa aqui que lítio, potássio, rubídio e césio estão numa mesma coluna. Significa que eles têm propriedades químicas semelhantes. Ele percebeu, por exemplo, através dos estudos anteriores aos estudos dele, que sódio, potássio e rubídio reagem explosivamente com água e combinam-se com cloro e oxigênio na proporção de 1:1 com o cloro e na proporção de 2:1 com o oxigênio. E que, por exemplo, o magnésio, cálcio e estrôncio reagem também com água, porém não tão violento quanto o sódio, potássio e rubídio. E combinam-se com o cloro e o oxigênio de maneira diferente dos primeiros. Então, estes elementos já mereciam estar em outra coluna, em outro grupamento. No YouTube tem um vídeo interessante sobre o sonho de Mendeleev. Esse é o título do vídeo. Esse vídeo acaba se tornando interessante porque ele mostra um pouco do que seria a história da descoberta de Mendeleev em relação à organização dos elementos químicos na forma de tabela. Mostra que ele conseguiu prever alguns elementos que ainda não eram descobertos na época. E mostra, principalmente, a parte mais interessante é que ele mostra
a descoberta do primeiro elemento químico, que foi o fósforo, de como foi descoberto. Alguns elementos químicos reagem fortemente com a água, que é um experimento interessante que a gente não pode executar em sala de aula ou em laboratório, e aí o vídeo mostra interessantemente esses experimentos. Então temos aqui o histórico da tabela periódica. A gente observa que o primeiro elemento químico foi descoberto antes ainda de 1700 e houve uma grande evolução na descoberta dos elementos químicos, né? E quando Mendeleev intencionou a organização da tabela, ele tinha o conhecimento de apenas 62 elementos químicos, porém muitos outros foram descobertos posteriormente e ainda assim não mudou muita coisa na organização da tabela periódica, mesmo envolvendo todos esses outros elementos que foram descobertos depois de Mendeleev. Então, na classificação periódica de Mendeleev, a gente tem a lei da periodicidade, onde diz: muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência de suas massas atômicas. E aí, a gente salienta aqui que na lei de periodicidade de Mendeleev, ele dizia que os elementos estavam sequenciados a partir de suas massas atômicas. Em 1913, Moseley lançou a lei da periodicidade, que ganhou um novo enunciado, onde ele altera o enunciado da lei de Mendeleev para muitas propriedades físicas e químicas dos elementos variam periodicamente na sequência de seus números atômicos. Então, a diferença agora é que não é mais organizado pela sequência de massas atômicas, e sim de números atômicos. Por quê? Porque aqui em 1913 já havia sido descoberta as partículas subatômicas, já havia sido descoberto justamente a existência dos prótons e a indicação do elemento químico pelo número atômico e não pela sua massa. Só um exercício sobre o que a gente acabou de falar. Na tabela atual, os elementos são ordenados em ordem crescente de massa atômica, número de massa, número de nêutrons, número de elétrons ou número de prótons. Então, a gente viu a tabela atual não é mais organizada em ordem crescente de massa atômica. Também não é em número de massa, nem número de nêutrons, nem número de elétrons. Ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Como o número atômico é igual ao número de prótons, então a letra correta, a alternativa correta aqui é a letra E, número de prótons. Por hoje é só, e essa é a bibliografia utilizada para a nossa aula. Até a próxima aula.